Ontem, por exemplo, no meio do nosso culto, uma pessoa entrou questionando o texto de Pedro, quando na tradução que vem para o português, Pedro se referindo ao final dos tempos, a expressão que é colocada no texto na versão brasileira, portuguesa, é fim do mundo. Mas é importante você entender que a Bíblia fala de vários tipos de mundo. Então tem o mundo das trevas, tem o mundo da luz, tem o mundo animal, tem o mundo espiritual, tem o mundo universo, né? Tem um mundo de todo. Então a palavra mundo, ela também tem a ver com um contexto muito variado. Então, quando se refere ao fim deste mundo, está se referindo a que mundo? Lógico que Pedro estava se referindo a este mundo carnal, a este mundo de impiedade, que, como ele bem descreve, será tudo enrolado por fogo, porque nós estamos já prevendo queda de meteoros, vulcão entrando em erupção. Então, essa catástrofe que vai acontecer na grande tribulação não é só a posse do anticristo. A posse do anticristo vai ser muito terrível, muito cruel, mas a terra vai passar por um cataclismo muito violento. Por isso que nós temos que ser retirados da terra. Por isso que nós temos que ser levados para que a terra sofra todos esses males. Se tivermos tempo no futuro, eu espero narrar com vocês os selos, as trombetas e as taças, e se vocês somarem direitinho cada uma daquelas maldições que vão cair sobre a terra, tanto com relação a meteoros, tanto com relação... A Bíblia fala de chuva de meteoros com 34, 35 quilos. Imagine uma pedra caindo do céu, não é de granizo, não, de gelo, não, é de granito incandescente, de algumas outras de ferro, bolas de ferro incandescente, vindo do céu, que vai queimar tudo, vai despedaçar com tudo, né? Por isso que os homens fugirão para as cavernas. São textos que precisam ser lidos com calma para todos analisarem. Não sei se vocês estão acompanhando essa invasão de gafanhotos que já começou na África, e muitos países lá estão com terror, porque os gafanhotos estão comendo milhões e milhões de quilos, né, de toneladas por dia, e as plantações de trigo, de milho, de tudo estão sendo devastadas por estes gafanhotos que estão invadindo todas aquelas nações ali da África. Então vejam, as pragas se manifestando, as pestes se manifestando, os homens do governo cada vez mais arrogantes. Então essa calamidade que nós estamos vendo, a situação política, a situação econômica, a situação das religiões, tudo isso está dentro do que nós estamos falando como sinais que prefazem que anunciam para o arrebatamento e a vinda de Jesus. Então, vamos orar neste momento. Já estamos aqui com um bom grupo. Vamos iniciar oficialmente nosso culto a partir de agora, orando ao Senhor. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, porque estamos na tua presença neste momento. Queremos pedir a tua orientação, a tua ajuda. Agora, Senhor, que vamos ler a tua palavra, queremos que o teu Espírito, como tem sido nesses outros dias, vá até essas pessoas. Vá, Senhor, até o lar de cada um deles. Traga, Senhor, conforto. Traga, Senhor, alegria, paz, consolo. Que eles possam sentir, Senhor, a tua mão sobre eles. Ó, Senhor, como a tua palavra garante que praga nenhuma os atingiria, nem chegaria à sua tenda. Guarda-os, Senhor, como tu guardastes os teus filhos lá no Egito, assim como tu guardaste, Senhor, os teus servos em todos esses anos, e a tua igreja tem estado de pé. Assim como tu permaneceste ao lado de Israel, e Israel voltou a ser uma nação, embora tenha sofrido tanto por milênios, mas hoje é uma superpotência, é uma grande nação. Guarda agora, Senhor, aquele teu filho que está em casa, que está agora no trabalho, que está agora nos ouvindo pelo seu celular, enfim, alguns estão conseguindo colocar na televisão. Nos dá, Senhor, da tua bênção, da tua orientação, do teu conforto nesta noite, em que vamos ler a tua palavra e continuar, Senhor, este estudo para fazermos com que o nosso povo não seja enganado e seja pego de surpresa por tudo que está acontecendo no mundo
e principalmente no nosso país. Nós somos brasileiros e amamos a nossa pátria, amamos o Brasil. E pedimos para o Senhor, salva o Brasil, salva, Senhor, salva o Brasil. Nós queremos que o Teu Espírito venha sobre o presidente da República, que o Teu Espírito paire sobre todos esses homens que estão desviando o foco das necessidades básicas da nação. Dá, Senhor, que o Teu Espírito convença essas pessoas a se tornarem, Senhor, humildes, no entendimento de que precisam estar unidos em prol da nossa nação. Abençoa, Senhor, aqueles que já estão contaminados pelo vírus neste momento e que estão sofrendo, estão apavorados, estão sem saber como vai ser o seu futuro. Dá, Senhor, a Tua mão a eles, para que eles possam ter forças para caminhar. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos continuar o nosso estudo. Lembrem-se que estamos falando de escatologia. Vamos recordar que falamos que escatologia é o estudo dos tempos, é o estudo da forma com que Deus age sobre a terra, estabelecendo tempos determinados, tempos para que as coisas aconteçam. Por isso que você vai ouvir muitas vezes a palavra tempo na Bíblia, inclusive Daniel profetiza sobre tempos e metade de um tempo. Também você vai ver que João escreve sobre isso também. E, quem sabe, podemos ler esses textos. Então, o que é escatologia? É o estudo de um tempo, o fim desse tempo, esse momento transitório que vai passando de um tempo para o outro, ou seja, começa um tempo dentro do outro tempo. Jesus, quando nasceu, ainda nasceu na lei. Ele sendo a graça, mas já viveu sobre a lei. Viveu durante 33 anos dentro da lei, cumprindo as regras da lei, e a graça realmente só começa quando Jesus morre. Então eu tenho explicado tudo isso, que nós sempre vemos um tempo transitório, um tempo passando, onde todos pegam aquele período. Esse período dos princípios das dores, a igreja passa por esse princípio. Ela não pega as dores todas no seu contexto geral, mas ela vai e já está, quem sabe, neste momento agora passando. Então, o estudo, ele é baseado nisso. Quem estuda escatologia, estuda um período, o fim desse período, o início do período seguinte e essa transição entre um período e o outro. Esse período que nós chamamos de graça, vem a transição, que vai ser esse momento dos sinais acontecendo, que já estamos vivendo. Depois vem arrebatamento da igreja, grande tribulação, onde os judeus serão provados para entenderem que o verdadeiro Messias é aquele que eles mesmos mataram, e depois, eles mesmos, depois da pregação dos 144 mil, através das duas testemunhas, que serão levantados como pregadores, aí a nação vai acordar e haverá então a batalha do Armagedon. E aí Jesus vem pessoalmente para salvar a sua nação, pisando no Monte das Oliveiras, como as profecias, como o próprio anjo disse quando Jesus subiu lá em Atos capítulo 1, e Apocalipse também fala sobre isso, e nós também cremos que Zacarias 14 descreve direitinho esse momento em que Jesus vai descer. Mas isso é para o futuro, para nós lermos daqui mais alguns dias. Agora precisamos entender esse período que estamos vivendo, né? Esse período que é o período transitório, o período onde as coisas estão se cumprindo e Deus está velando por essa palavra para cumprir. Ontem, então, começamos a falar sobre os sinais dos tempos, falamos sobre o aumento dos falsos profetas, falamos sobre a intransigência espiritual, lemos o capítulo 24, versículo 5, que diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lemos também o versículo 10 do capítulo 24, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Lemos também ontem o versículo 11, do mesmo capítulo 24, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por fim, lemos também o versículo 24, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios,
de modo que, se possível fora, note aí o se possível fora, graças a Deus não será possível que o verdadeiro crente, que o salvo em Jesus, que aquele que realmente tem a sua fé inabalável, não será corrompido. Aquele que conhece as Escrituras, que conhece a palavra de Deus, que sabe e entende, que tem os ouvidos para ouvir, que tem olhos para ver o que o Espírito diz às igrejas, esse não será enganado, né? Então lemos esse texto ontem e convidamos vocês para virem hoje para Lucas capítulo 18, onde vamos ler o versículo 8. Então vamos começar hoje lendo Lucas capítulo 18, versículo 8. E lá, o nosso querido evangelista Lucas, que não era discípulo de Jesus, depois de fazer uma apurada investigação sobre tudo que se falava a respeito de Jesus, tudo que era dito, tudo que foi contado, ele entrevistou pessoas que viram, que andaram com Jesus, como também ele leu muitos textos que falavam a história de Jesus. Então veja, Lucas, um médico, portanto formado academicamente, não vai fazer um livro para contar a história da carochinha, não. Ele faz um trabalho bibliográfico, uma pesquisa bibliográfica nos livros que já haviam escritos naquela época, como também faz uma pesquisa de campo com questionário, interrogando, pesquisando as pessoas que viram, que sobreviveram até o tempo de Lucas. Então o trabalho de Lucas é com capacidade acadêmica, né? Porque ele sabe o que está fazendo, é um homem formado, ele não está jogando conversa fora, ele faz um trabalho histórico, comprovado, e ele diz que muitos, centenas, foram testemunhas do que ele estava escrevendo. E ele agora vai escrever no seu capítulo 18, o versículo 8, que ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que coisa fantástica que Lucas vai perceber que foram palavras de Jesus. Lucas vai dizer que Jesus citou essa expressão. É uma pergunta que o próprio Jesus está falando para aqueles fariseus, para aqueles homens que se diziam donos da religião, para aqueles que pregavam a religião na sua época, como hoje nós estamos vendo muita gente se dizendo dono da religião, representante da igreja na terra, representante da igreja no Brasil, e quando na realidade nenhum homem pode se dizer representante de Jesus Cristo. Não, eu represento a igreja que confia em mim, e enquanto eu estou pastor sobre eles, porque quando eles decidirem, eles me tiram e colocam outro. Não é? A minha função não é vitalícia, eu não serei pastor enquanto viver. Não, eu serei pastor no sentido de função para aconselhar, para pregar, mas ter o cargo de pastor presidente vitalício só se a igreja permitir e se o Senhor Deus também permitir. Mas esses homens se acham donos de tudo, eles tratam o povo deles como gado, a igreja deles é trancada em cabrestos, manuseadas como se estivessem presos numa carroça para serem conduzidos como animais que não refletem, que não pensam, que não têm condição de refletir. Por quê? Porque não conhecem a palavra. E olha o que Jesus está dizendo: porventura, quando o Filho do Homem se manifestar, ele vai encontrar fé na terra. Por quê, meus irmãos? Porque estamos vivendo o momento da apostasia. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se afastando da Bíblia. Elas estão indo atrás das profecias, elas estão indo atrás dos milagres, elas estão indo subir em monte para receber bênção, quando na realidade as bênçãos já estão garantidas para aqueles que creem no Senhor Jesus. Vejam, o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, aquele que crê, esse será salvo. E ele diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Ele não diz: os que crerem seguirão os sinais. Hoje o povo está correndo atrás de sinal, está correndo atrás de profecia, está correndo atrás de milagre, está correndo atrás de cura, está correndo atrás do lencinho ungido, do fogo não sei do que, do azeite não sei da onde. Todas as vezes que eu vou a Israel, eu vejo lá a confusão de alguns que vão para dentro do túmulo de Jesus para
a orarem por azeites e trazem aquilo a 7 chaves para depois vender vidrinhos aqui no Brasil do azeite que foi ungido no túmulo de Jesus, da água que foi tirada do Jordão que batizou Jesus. Que coisa, meus irmãos, que coisa! A fé está sendo mais direcionada para as coisas materiais do que para a ação do próprio Deus. A fé tem que conduzir o homem a Deus. A fé não tem que conduzir você ao paninho ungido. A fé não tem que conduzir você ao óleo que foi consagrado. A fé tem que conduzir você a Deus. E é através de Deus que Deus age no nosso coração através da palavra. Então, a sua obrigação. Veja que nós estamos nesse momento cumprindo esse texto, né? E ele diz, vai achar fé? Por quê? A fé genuína, a fé que crê na salvação, no Senhor Jesus Cristo, essa fé está sendo bombardeada por um outro tipo de fé, uma fé imediatista, que só pensa nas grandezas humanas, que só pensa em bons empregos, em boas posses, que só pensa no galardão deste mundo, e se esquecem do galardão verdadeiro, que está guardado para nós no céu, da coroa incorruptível, aquela que é eterna, que Deus guardou para todos nós. Então, esse texto é de suma importância. Convido vocês também para lerem comigo segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Não precisa copiar o que eu estou falando, não precisa tentar anotar se não quiser, basta prestar atenção, porque tudo isso está no meu Face, você pode entrar lá, está publicado lá, esse estudo que eu estou dando está lá no Face, você pode copiar para você, pode pregar na outra igreja, pode dar estudo na sua igreja usando esse texto, não tem problema nenhum, o texto não é meu, está à disposição de todos. Eu vejo muita gente dizendo, esse texto é meu, isso é meu. Não, nada é meu, é tudo de vocês podem usar, pode pregar. Agora, não vão dizer que receberam do querubim que desceu com pergaminho, porque aí é mentira e o pai da mentira é o diabo, né? Mas podem pregar à vontade, não tem problema nenhum. Agora, o texto diz assim, segundo aos Tessalonicenses 2, o versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja, é uma coisa que depende da outra. Ora, quando Jesus vai realmente levar a sua igreja, ele vai levar nesse momento em que a apostasia está acontecendo. Muita gente está dando lugar, muita gente está se deixando levar, muita gente está indo atrás dessas oferendas e não está entendendo. Lembre-se quando Jesus estava no deserto, que Satanás o levou a um lugar e disse, tudo isso te darei, todas essas fortunas, todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Ora, tem muita gente adorando o diabo, achando que a prosperidade vem de Deus. Não, essa prosperidade aí que o diabo prometeu, não vem de Deus. E o Senhor Jesus disse para ele, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás cultos. Então, eu não tenho que cultuar ao dinheiro, eu não tenho que cultuar as bênçãos materiais, eu não tenho que cultuar aos ganhos, que as pessoas hoje estão tão sedentas por ganho, por lucro, pelo Deus Mamão, o Deus do dinheiro. Não, nós estamos pregando nessa noite que você tem que ter cuidado com a tua vida espiritual, e o melhor ganho da tua vida é a salvação da tua alma. A maior riqueza que você tem é a sua alma, que está garantida por Cristo na cruz do Calvário, e você não pode vendê-la por coisas nenhuma. Você não pode sair da sua posição, da sua postura, da sua torre de vigília, para ir atrás dessas coisas que muita gente está oferecendo por aí. Tenha cuidado, não vá atrás destes pregadores malditos. E ainda quero ler com vocês mais um texto, desta vez 1 Timóteo 4, versículo 1, também está lá no nosso estudo no Facebook. Voltando para cá, olha que o texto que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores
alguns apostatarão da fé. Quer dizer, vai abandonar, vai sair. O camarada seguia a fé. Por isso que eu não creio nessa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se existe um indivíduo que acreditava e agora deixou de acreditar, se existe alguém que seguia a fé e agora não está seguindo mais, se existia alguém que cria a ponto de crer na salvação e agora desistiu de crer, então esse apóstata, esse que abandonou a fé, voltou ao vômito, a comer o que havia vomitado antes como cão, esse então, infelizmente, está dando ouvidos a espíritos enganadores. Veja que o texto diz então, mas o Espírito expressamente diz que nos tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, porque darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como anda por aí um monte de gente pregando que você é a igreja. Não, eu sou a igreja, eu não preciso me reunir com ninguém, porque a igreja sou eu. Aí querem falar mal do dízimo, querem falar mal do não sei do que, das ofertas, dos pastores que ganham, se não ganham. Eu não vou entrar nessa questão, se pastor tem que ganhar ou não tem que ganhar, eu não quero saber da vida de ninguém. O meu negócio é que muitas vezes essas pessoas se deixam levar por explicações errôneas. Você sozinho não é igreja. Você sozinho pode ser o templo do Espírito Santo. Onde você estiver, o Espírito Santo estará com você. Se você caminhar pela rocha, o Espírito Santo vai caminhar com você. Se você tiver que enfrentar o mar, o Espírito Santo vai entrar com você, porque o Espírito Santo mora em você. Você é o templo dele, enquanto não pecar. Se pecar, o Espírito Santo sai fora. Se viver uma vida de pecado, de adultério, de cobiça, de coisa de orgias, aí não conta com o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templos imundos. O Espírito Santo habita em templos santificados, certo? Espíritos de luz, que nos levam pela luz. Não estou me referindo aqui às falhas que muitas vezes, todos nós pecamos, todos nós cometemos pecado. Não, isso é conversa fiada. O servo de Deus não adultera, não rouba, não profana, não. Ainda que esses pensamentos cheguem, mas o servo de Deus recusa isso, ele combate essas coisas, não deixa essas coisas ficarem na sua cabeça, porque a mente do servo de Deus só tem que pensar nas coisas que são puras do céu. Ocupar a sua mente com as coisas que estão na glória. Então, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é glorioso, nisso pensai, diz o apóstolo à igreja do Senhor. Então, precisamos manter uma vida purificada, né? Para que essas coisas não invadam a gente. Mas se nossos ouvidos estão sendo dados a essas doutrinas, nós vamos acabar cobiçando também. E muita gente diz, poxa vida, mas eu trabalho tanto e Deus não me deu uma casa, e no entanto aquele indivíduo ali, isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo, ele tem casa. Muito bem, a posse da casa não é dada a quem ora mais ou quem jejua mais. A posse da casa é dada a quem estudou mais, quem se comportou no trabalho melhor, a quem tem um currículo melhor, a quem tem condição de fazer uma prova e passar um concurso. Então, isso não tem nada a ver com oração, tem a ver com dedicação, tem a ver com a capacidade que o indivíduo se deixou, em vez de jogar bola na rua, em vez de ficar correndo pela rua atrás de pipa, ele foi para a escola, ele foi estudar, ele foi fazer concurso, ele foi programar a sua vida para o futuro. Então agora ele tem o direito de ter um bom salário e de ter a sua casa e o seu bom carro. Então isso ele plantou e agora ele vai colher, porque essa é a lei de Deus, de plantar e colher. Tem muita gente achando que pode viver na vagabundagem e orar para que Deus o coloque sobre todos, que o Senhor coloque ele na mesa dos reis. Não, filho, se você não quer trabalhar, se você não gosta de estudar, se você não se prepara para o futuro, você vai ficar na mesa dos mendigos e não na mesa dos reis. Aprenda isso, porque a Bíblia é um livro que prega direito, é plantando que se colhe. Certo? O próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Então esse negócio de ficar na vagabundagem não vem de Deus, não vem de Deus. Eu querer ficar em casa ganhando enquanto outros estão trabalhando, não vem de Deus. Todos nós queremos ter a condição de prazer, porque é a dignidade.
O trabalho dignifica o homem, o teu salário traz dignidade. Por isso que o obreiro é digno do seu salário. Salário traz dignidade. Então é importante que você saiba isso. São palavras vindas de Deus. Mas seguindo aqui, vejam que a profecia está estabelecendo que nesses últimos dias, o que nós estamos vivendo agora são esses dias. O que nós estamos passando agora são por esses momentos. Então o texto é bem enfático, que os últimos dias seriam de homens apostatando da fé, dando ouvidos à doutrina de demônio. Ele não quer mais ser seguidor, ele não quer mais ser obreiro, ele quer ser pastor. Ele quer ser pastor e ele não quer mais ser diácono, quer ser mais presbítero, ele quer ser pastor-presidente. Depois que é pastor-presidente, ele não quer mais ser só pastor, porque pastor, todo mundo é pastor, ele agora quer ser bispo. Aí agora não, ele não quer ser mais bispo, todo mundo é bispo. Então ele inventa lá um nome, eu quero ser apóstolo. Agora não, apóstolo é pouco e tal, vamos criar um outro nome, arcanjo, querubim, Jesus Cristo 2, e seja lá o que for que a vaidade deles queiram criar. Não vou entrar no mérito da igreja que tem ministério apostólico, em que as pessoas se acham pastores e pastor é melhor do que isso ou aquilo, ou se o outro se acha apóstolo, o apóstolo é melhor do que o pastor. Não, nada, todas essas nomenclaturas são apenas coisas da carne, coisas da vaidade, elas não interferem na autoridade que vem de Deus, na chamada de Deus para um homem que prega a palavra. Essa é a importância. Dos grandes pregadores do passado, não estavam preocupados com títulos, não estavam preocupados com as mordomias, não estavam preocupados com as bandejas que são servidas para eles, com muita gente paparicando e dando tudo do bom e do melhor. Os pregadores sempre passaram por momentos difíceis e enfrentaram. Por causa deles é que essa palavra chegou até nós. E nós não vamos dar ouvido a essas doutrinas diabólicas que estão pervertendo muita gente. Agora vê, daqui a pouco tem igreja para todo lado, tem mais igreja do que membro. É uma coisa terrível. Então vamos continuar com o último texto que nós acabamos. E ele continua dizendo que esses espíritos sobreviriam com tempos penosos, com tempos trabalhosos, com tempos arrepiadores. São os tempos que estamos vivendo hoje. Então, essa é a verdade daquilo que estamos trazendo para vocês nessa noite, que tem a ver com a demonstração dos tempos, com a forma dos tempos em relação à igreja. Porque vocês estão vendo, ele não está falando aqui de religiões, não, ele está falando de igreja, ele está falando dos crentes, ele está falando do que vai acontecer dentro daqueles que se dizem servos, que se dizem seguidores, que se dizem chamados, que se dizem consagrados. Esses é que vão ouvir coisas e vão abandonar a fé. Ele não está falando aqui de outras religiões, de outros segmentos, de outras coisas. Não, ele está falando exatamente disso. Amanhã nós vamos continuar essa lição, onde vamos ler o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Amanhã estaremos por aqui e vamos ler esse capítulo.